Eu não sei exatamente em que momento eu deixei de ser a mãe do Daniel e virei a mãe que atrapalha. Não foi de um dia para o outro. Foi um negócio que foi escorrendo devagar, como água que entra por baixo da porta. Quando a gente percebe, já está tudo molhado. Mas se eu tiver que escolher um dia para marcar essa virada, foi naquele jantar. Aquele sábado que eu nunca mais esqueci. Meu filho tinha mandado mensagem uns dias antes. Mãe, a gente vai fazer um jantar aqui em casa no sábado. Vem também. A Ana quer juntar todo mundo. Eu reli aquela mensagem umas 3 vezes. Ele não costumava me chamar para nada que fosse organizado por ela. Normalmente eu ficava sabendo depois, pelas fotos no Facebook. Então, quando eu vi "vem também", alguma coisa em mim se ajeitou lá dentro, como se tivesse ganhado espaço de novo. Eu pensei, talvez as coisas estejam melhorando. Talvez ela esteja tentando ser mais próxima. Eu me agarrei nisso. Passei a semana inteira pensando no que levar. Eu sei que hoje em dia tudo é delivery, tudo é aplicativo, tudo é restaurante caro. Mas eu venho de uma época em que você não chega na casa de ninguém de mãos vazias. E eu sou assim até hoje. No fim, decidi fazer o bolo de chocolate que o Daniel mais gostava quando era criança. Aquele que ele pedia no aniversário, com cobertura grossa, que caía pelos lados da forma. Enquanto eu batia a massa, me vieram imagens dele pequeno, sentado em cima da pia, balançando as pernas, colocando o dedo na tigela quando achava que eu não estava olhando. Era como se eu tivesse tentando deixar um pedaço daquela memória dentro daquele bolo. Me arrumei com calma. Escolhi uma blusa que eu gostava, penteei o cabelo com mais cuidado, passei até um batom mais forte do que costumo usar. E antes de sair, me peguei fazendo uma coisa que não fazia tempo. Me olhei no espelho e perguntei se eu estava apresentável. Era ridículo, eu sei. Mas eu queria muito não ser motivo de vergonha pra ninguém. Quando cheguei no prédio deles, já dava pra ouvir barulho de gente rindo. Apertei o interfone. A voz da Ana saiu seca, mas educada. Oi, quem é? Sou eu, Ana, a mãe do Daniel. Ah, tá. Pode subir. Não teve um "que bom que chegou", nem "tava te esperando". Só pode subir. Mas tudo bem. Eu disse pra mim mesma que estava prestando atenção demais em detalhes. Subi com o bolo nas mãos, com cuidado para não cair a cobertura. Quando ela abriu a porta, não sei explicar, mas eu senti de cara que eu não fazia parte daquele ambiente. A sala estava cheia de gente da idade deles. Música baixa, taça de vinho na mão, todo mundo arrumado daquele jeito moderno que eu nunca entendo muito bem. Ela olhou pra mim, viu o bolo e fez um sorriso curto. Ah, você veio mesmo, ela disse. Mesmo. Não, ainda bem, nem que bom. Eu apenas respondi. Eu disse que vinha. Ela deu um passo pro lado para eu entrar e falou. Coloca o bolo ali na cozinha, tá? A gente já encomendou umas sobremesas, mas depois o pessoal prova. Depois o pessoal prova, soou como se sobrar espaço. Mas de novo eu fingi que não entendi. Eu procurei o Daniel com os olhos. Ele estava perto da sacada, conversando com 2 homens que eu não conhecia. Quando me viu, veio até mim. Me deu um abraço rápido, quase sem apertar. Oi, mãe, conseguiu vir? Falou, olhando por cima do meu ombro, como se tivesse com pressa de voltar para a conversa. Consegui sim, eu disse. Fiz aquele bolo que você gostava. Ah, legal, legal. O pessoal aqui ama doce, respondeu, já virando meio corpo de volta para os amigos. Eu fiquei ali uns segundos, meio sem saber se seguia ele ou se ficava. No fim, fui para a cozinha colocar o bolo onde a Ana tinha apontado. A bancada estava cheia de coisas. Tábua de frios, sobremesa de pote, docinho chique em travessa transparente. Meu bolo, numa forma comum, parecia fora de lugar. Mesmo assim, eu ajeitei direitinho. Limpei as beiradas de chocolate com um papel toalha, como sempre fiz. Voltei para a sala e me encostei perto da parede, tentando ouvir algum assunto onde eu pudesse entrar. As pessoas falavam de viagens de um resort não sei onde, de série nova, de restaurante caro. Eu até conhecia uma ou outra referência, mas toda vez que eu abria a boca para comentar alguma coisa, alguém emendava outro assunto por cima. A Ana andava de um lado para o outro, dona do ambiente. Em alguns momentos, ela parecia mais à vontade do que o próprio Daniel. Ela colocava a mão no ombro dele, ajeitava a camisa, escolhia o vinho, chamava os outros para a mesa. Era claro que ali quem comandava era ela. Quando finalmente sentamos para jantar, ela fez questão de organizar quem sentava onde. Eu fiquei numa ponta, longe do Daniel, perto de 2 amigas dela que mal me olharam. Uma delas até perguntou depois de um tempo, "Você é... tia de quem mesmo?" Eu sorri sem graça. "Sou mãe do Daniel." "Ah!" ela respondeu, daquele jeito de quem diz, "entendi", mas não puxa assunto nenhum. Durante o jantar,
Eu tentava participar de alguma conversa. Uma hora, falaram de escola, de como as crianças hoje aprendem rápido mexer no celular. Eu comentei. Na minha época, o Daniel já mexia em tudo também, viu? Só que em vez de celular, era rádio, videocassete. Ele desmontava tudo. Eu pensei que fosse arrancar uma risada dele, lembrar de algo nosso. Mas antes que ele respondesse, a Ana cortou. Ah, mas agora é diferente, né? Hoje precisa saber mexer com tecnologia de verdade. Redes sociais, aplicativo de banco, essas coisas. É complicado para quem não acompanhou. Eu entendi o recado. Para quem não acompanhou, tinha endereço. Alguns riram, outros só sorriram educados. Eu senti meu rosto esquentar de leve. Não respondi. Continuei comendo devagar, medindo cada gesto, com medo de derrubar algo, de sujar a toalha, de fazer barulho com o talher. Comecei a prestar atenção demais em mim, como se qualquer coisa que eu fizesse pudesse ser apontada depois. Quando chegou a hora da sobremesa, ela trouxe as coisas encomendadas, colocou num aparador e falou: Gente, ali tem cheesecake, torta de limão, brownie, fiquem à vontade. Meu bolo continuava num canto da cozinha, coberto com papel alumínio. Eu não ia perguntar nada, mas um dos amigos do Daniel abriu a geladeira para pegar gelo e viu. E esse aqui? Ele perguntou, já levantando o papel para olhar. Tem cheiro bom, hein? A Ana foi rápida. Ah, foi a mãe do Daniel que trouxe. É bolo de chocolate, eu acho. Quem quiser pode pegar também. Quem quiser. Também. Era sempre assim. As coisas que vinham de mim eram sempre colocadas como opção B, C ou D. O rapaz cortou um pedaço, colocou num prato, deu a primeira garfada e falou: Nossa, tá bom mesmo. Eu sorri baixinho. Era uma frase simples, mas pra mim significava muito. A Ana então comentou alto: Minha sogra gosta dessas receitas mais antigas. Bem doconas, bem pesadas. Mas é o jeitinho dela, né? Ela se esforça. Alguém riu. Não foi uma gargalhada forte. Foi aquele riso curto de canto de boca que machuca ainda mais. Ela se esforça. Como se eu fosse uma criança que fez um desenho torto. Eu engoli seco. Baixei os olhos pro meu prato, tentando não demonstrar nada. Mas por dentro eu sentia como se alguém estivesse enfiando um dedo numa ferida aberta. Nessa hora, eu percebi que uma das amigas dela olhava pra mim com uma mistura de pena e constrangimento. E aí eu ouvi claramente a Ana cochichar baixinho perto dela, achando que eu não escutaria. Eu juro, às vezes eu acho que ela faz essas coisas de propósito, sabe? Pra chamar atenção. Sempre traz alguma coisa, sempre quer comentar em tudo. É cansativo. Eu não sei explicar a sensação. Não foi só raiva. Foi uma mistura de vergonha, tristeza e uma espécie de incredulidade. Eu não estava fazendo cena nenhuma. Eu tinha trazido um bolo. Só isso. Eu estava sentada quieta, tentando não atrapalhar. Mas na cabeça dela, até o meu esforço em participar era um incômodo. Foi aí que o Daniel se aproximou. Ele encostou ao meu lado, colocou a mão de leve no meu ombro. Por um segundo, eu respirei aliviada. Pensei, ele ouviu, ele vai me defender. Vai pelo menos dizer para ela pegar leve. Eu olhei para ele esperando esse mínimo, mas ele não veio. Ele se inclinou um pouco, falou baixo, quase no meu ouvido. Mãe, por favor, não faz cena. Eu fiquei parada. Eu não entendi de primeira. Eu nem estava falando nada, eu só estava ali. Como assim? Eu perguntei num sussurro. Ele continuou. A Ana tá nervosa com esse jantar. Não complica, tá? Não fica com cara de magoada. Não fala nada atravessado, por favor. Só deixa rolar. O mundo ficou meio em silêncio. Eu não ouvia mais o barulho da sala. Só essa frase girando na minha cabeça. Não faz cena. Como se eu fosse conhecida por isso. Como se eu fosse a pessoa que estraga as coisas. Como se eu fosse ali, o problema principal. A Ana, alguns passos à frente, olhava para nós de lado. Não dava para ouvir, mas dava para sentir. Era um: ou ela se encaixa quieta, ou eu reclamo mais tarde. Eu senti uma coisa muito feia dentro de mim. Eu olhei para o meu filho e não enxerguei o menino que um dia pediu para dormir na minha cama com medo de trovão. Eu enxerguei um homem que estava mais preocupado em manter a esposa tranquila do que em saber como a mãe estava se sentindo. Eu engoli o choro. Não ia chorar ali. Não ia dar esse gosto para ninguém. Puxei o ar, devagar, e falei: Fica tranquilo. Eu já tô indo. Ele pareceu pegar um susto. Indo? Como assim, mãe? O jantar nem... Eu já comi, já vi os meninos, já tá bom. Vocês têm a noite de vocês. Eu tô cansada, respondi, sem levantar a voz. Ele suspirou, como se eu estivesse fazendo um drama. Isso doeu tanto quanto a frase anterior. Tá, mas... Pelo menos não. Ele começou. Não se preocupa.
Eu cortei. Eu só vou embora. Mais nada. Fui até a cozinha, peguei minha bolsa, olhei pro bolo, pensei em levar de volta, mas deixei lá. Não sei explicar. Parecia que ele não me pertencia mais. Na sala, a Ana continuava conversando com as amigas. Quando me viu indo em direção à porta, perguntou: Já vai? Já sim, respondi. Ela deu aquele sorriso educado, bem superficial. Né? Obrigada por ter vindo, viu? Não tinha um fio de sentimento naquela frase. Nenhum. Abri a porta. Antes de sair, ouvi alguém lá dentro comentando algo sobre gente mais velha que não entende o clima, e mais risadas. Eu não quis saber se era sobre mim. Eu já sabia. Quando o elevador fechou, eu finalmente deixei uma lágrima cair. Foi só uma, por teimosia minha. O resto eu prendi na garganta. No carro, eu não liguei o motor de imediato. Fiquei olhando pro volante, com as mãos apoiadas, tentando entender em que momento eu tinha virado um peso na vida do meu próprio filho. Fui repassando mentalmente as situações anteriores, comentários cortados, convites que nunca vinham, decisões sobre os netos que eu só descobria depois. Eu sempre arrumava uma desculpa pra eles. É fase, casamento novo é assim, ela tem ciúme, ele tá cansado. Mas naquele dia ele escolheu um lado. E não foi o meu. Não faz cena. Aquelas palavras ficaram grudadas em mim. Não era só sobre aquele jantar. Era como se ele tivesse resumido num pedido tudo o que esperavam de mim dali pra frente. Que eu ficasse quieta, que não demonstrasse dor, que aceitasse meu lugar num canto, em silêncio. Eu cheguei em casa já de noite. A sala escura, a cozinha arrumada, a casa inteira em silêncio. Tirei o sapato, pendurei a bolsa na cadeira da mesa e sentei ali mesmo, sem acender a luz. Fiquei um bom tempo só ouvindo o barulho da rua de longe. Eu sentia uma coisa estranha. Não era só tristeza. Era uma espécie de cansaço antigo, que já vinha se acumulando fazia anos. Aquele jantar só colocou um holofote em algo que eu vinha evitando olhar de frente. Naquela noite, eu dormi mal. Acordei várias vezes com a imagem do Daniel dizendo "não faz cena" na minha cabeça, como se fosse um replay. No dia seguinte, quando liguei o celular, vi que ele tinha mandado uma mensagem. Mãe, desculpa se eu falei meio torto ontem, é que a Ana estava nervosa. Não leva pro coração. A gente te ama. Eu reli, a gente te ama. E senti como se fosse uma frase genérica, automática, da boca pra fora. Eu até respondi, tá tudo bem. Bom domingo pra vocês. Mas não estava tudo bem. Eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Eu só não fazia ideia ainda de até onde isso ia chegar. E foi muito mais longe do que eu imaginava. Depois daquele jantar, fiquei alguns dias tentando agir como se nada tivesse acontecido. Eu nunca fui de confrontar ninguém. Sempre pensei que insistir, cobrar demais, brigar, só afastava mais as pessoas. E quando se trata de filho, a gente tem esse medo constante de pesar a mão e perder de vez. Então eu deixei as emoções quietas, guardadas dentro de mim, como sempre fiz. Mas o silêncio deles começou a falar mais alto. Nos dias seguintes, ninguém me ligou. Ninguém perguntou se eu estava bem, se cheguei em casa com segurança, se eu precisava de algo. Nenhuma ligação rápida, nenhum áudio, nenhuma foto dos meninos. Nada. Eu tentava não pensar nisso. Me ocupava limpando a casa, mexendo no jardim, reorganizando gavetas. Essas coisas pequenas que a gente inventa para distrair a cabeça. Mas toda vez que o meu celular vibrava, o coração dava um salto, e todos os pulos viravam nada quando eu via que era só propaganda ou mensagem de banco. Até que, quase uma semana depois, resolvi mandar uma mensagem eu mesma. Só algo simples. Bom dia, filho. Como estão vocês? Os meninos melhoraram daquela gripe? Fiquei esperando pela resposta. Esperei minutos. Depois horas. Passei o dia todo com o celular por perto. Ele respondeu só à noite. Estão bem sim, mãe. Corrida por aqui. Só isso. Nenhum "e você?" Nenhum "vamos passar aí qualquer dia." Nenhuma continuação. Eu respondi com um "que bom." E a conversa morreu ali. Mas eu ainda tentei. Tentei de verdade. Na semana seguinte, mandei mensagem de novo. Perguntei se eles já tinham resolvido um problema do carro. Tentei puxar assunto sobre um desenho que os meninos adoravam. As respostas dele foram ficando cada vez mais curtas. Às vezes vinham com horas de atraso. Às vezes nem vinham. E aí, veio o dia em que eu percebi que o problema não era a correria. Ele me respondeu algo que eu nunca imaginei ler escrito pelo meu próprio filho. Mãe, eu sei que você quer se aproximar, mas a Ana está achando que você anda meio, sei lá, sensível demais.
Ela disse que você ficou com cara de chateada no jantar, e isso deixou o ambiente pesado. Acho melhor dar um tempo. Eu reli aquela mensagem tantas vezes que já conseguia recitá-la de memória. Sensível demais. Eu me perguntei se chorar no carro sozinha, sem ninguém ver, agora era considerado sensibilidade exagerada. Eu me perguntei se ser mãe e querer participar era demais. Se tentar conversar, lembrar o filho da infância, perguntar dos netos, era demais. Eu me perguntei se existir do jeito que sou sempre seria incômodo para eles. Mas o pior não foi isso. O pior veio na sequência. E tenta não ficar magoada com tudo. A Ana só quer evitar conflito. Conflito, essa era a palavra. Eles me tratavam como se eu fosse um problema pronto para explodir. Eu digitei uma resposta, apaguei. Digitei outra, apaguei de novo. No fim, mandei só. Tudo bem, filho. Eu entendo. Mas eu não entendia. Não mesmo. No dia seguinte, acordei com o peito pesado. Eu queria não pensar nisso, mas a cabeça da gente não funciona assim. E eu também não queria ser insistente. Então decidi que ia dar o espaço que ele pediu. Me forcei a não mandar mensagem. Me forcei a não olhar o status online. Me forcei a não fuçar redes sociais. O problema é que quando o silêncio chega, ele vem com reflexões que a gente empurra há anos para debaixo do tapete. Comecei a lembrar de outras situações. Coisas pequenas. Coisas que na época eu ignorei. Como, por exemplo, o dia em que fui visitar os meninos e a Ana disse: "Ah, hoje não é bom, a casa tá bagunçada." Mas no Instagram dela, naquele mesmo dia, tinha foto da sala impecável, com as amigas dela tomando café. Ou o dia em que eu liguei para perguntar se podíamos almoçar juntas. Ela respondeu: "Hoje não dá. Estamos muito ocupados." Horas depois, ela postou foto dos dois indo ao shopping. Ou quando comprei uma mochila nova pro neto mais velho, que ele tinha pedido. Uma mochila simples, com herói de desenho. A Ana agradeceu, mas na semana seguinte postou foto dele com outra mochila, mais cara, mais moderna, e comentou: "Finalmente achamos uma mochila decente." Eu lembro de ter sentido um aperto no peito, mas dei de ombros. Coisa boba, eu disse pra mim mesma. Só que agora, com o distanciamento pedindo pra evitar conflito, tudo ganhava outra cor, outra intenção, outra lógica. Passei os dias observando meu próprio comportamento. Eu estava evitando ligar, evitando insistir, evitando pedir pra ver os netos. Estava fazendo tudo aquilo que mães e avós não fazem quando têm espaço na vida dos filhos. Eu estava virando uma visitante ocasional. E quanto mais eu recuava, mais esquecida eu me sentia. Até que chegou a noite em que decidi que precisava dar um passo fora da minha zona de conforto. Um pequeno passo, só para ver se eu ainda existia ali. Mandei mensagem perguntando se eu podia passar no dia seguinte para levar uns biscoitos que eu tinha feito. Os meninos adoravam meus biscoitos. Sempre pediam mais um. Esperei. Depois de 2 horas, meu celular vibrou. Era ele. "Mãe, amanhã não vai ser bom. A Ana vai estar resolvendo umas coisas. Deixa para outro dia." Eu ia responder claro, mas antes que eu pudesse, outra mensagem chegou. E também, tenta não aparecer sem avisar. A Ana não gosta. Essa frase me atravessou como se fosse uma sentença. Ela não gosta. Não era sobre mim. Não era sobre os meninos. Não era sobre família. Era sobre a vontade dela. Sobre o incômodo dela. Sobre a regra dela. E meu filho? Meu filho apenas repetia. Respirei fundo, tentando engolir aquilo. Mas engasguei. Não consegui escrever nada na hora. Só deixei o celular de lado e fiquei sentada na borda da cama, olhando pro nada, com uma sensação que eu não conseguia explicar. Era a rejeição, mas era também um tipo de luto. Luto por uma relação que ainda estava viva no papel, mas já estava doente na realidade. Fiquei ali por alguns minutos, tentando me recompor, até que o celular vibrou de novo. Outra mensagem. Dessa vez, dela, a Ana. "Oi, eu e o Daniel conversamos e achamos que é melhor você dar um tempo mesmo. As crianças percebem o clima e isso deixa eles confusos. Quando você estiver mais tranquila, aí a gente marca algo. Espero que você entenda." Eu li essa mensagem tantas vezes que perdi a conta. "Quando você estiver mais tranquila." Ela estava me tratando como alguém emocionalmente instável, como alguém que precisa se controlar para conviver. Só porque eu não sorri o suficiente. Só porque eu fiquei quieta. Só porque eu existi. E quem tinha criado esse clima? Eu não. Eu só estava no meu canto. Foi ali, naquele instante, que percebi algo assustador. Eles estavam criando uma história sobre mim. Uma versão da minha pessoa que eu não reconhecia. Uma versão que servia para justificar o afastamento. E eu estava sendo empurrada para dentro dessa narrativa sem poder me defender.
Eu fechei o celular devagar. Respirei fundo. A garganta ardeu. Fiquei sentada por horas, até esquecer da hora do jantar. Quando me dei conta, o silêncio na casa parecia maior do que nunca. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Mas ainda vinha coisa pior. Eu só não imaginava o quanto. Depois da mensagem da Ana, eu decidi fazer exatamente o que me pediram. Dei espaço. Não porque eu achava que eu era o problema, mas porque, no fundo, eu tinha medo. Medo de piorar as coisas. Medo de ser vista como a mãe difícil. Medo de perder, de vez, o pouco que ainda restava da minha relação com meu filho e meus netos. Então eu parei de mandar mensagens. Parei de sugerir encontros. Parei de perguntar como eles estavam. Eu esperei que, com o tempo, eles viessem até mim. Não vieram. A primeira semana de silêncio foi estranha. Eu abria o celular por impulso, esperando algum sinal da parte deles. Uma foto, um oi, qualquer coisa. Mas era sempre só promoção de mercado, cobrança de conta, notificação do banco. Na segunda semana, comecei a me perguntar se eles sequer percebiam minha ausência. Eu tentava racionalizar. Eles estão ocupados, as crianças dão trabalho, todo mundo tem vida corrida. Ai, mas sempre que eu ia ao mercado e via mães com filhos pequenos, sempre tão grudados, me perguntava como, em algum momento, meu filho tinha se distanciado tanto de mim. Na terceira semana, a ficha começou a cair, porque foi aí que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu estava no sofá, à tarde tomando café em silêncio, quando meu celular vibrou. Meu coração acelerou por reflexo. Peguei rápido. Era uma foto dos meus netos, na praia, com baldinhos de areia, aqueles chapeuzinhos coloridos que combinam com o short. O problema é que eu não recebi a foto deles. Era a publicação da Ana no Instagram. E não era só uma foto, eram várias. Um álbum inteiro de viagem. Uma viagem grande, importante, vários dias fora. E eu não sabia. Eu não fazia ideia. Eles viajaram sem mencionar nada. Sem nenhum "Mãe, vai ser aniversário deles, vamos fazer algo fora". Sem "Quer levar um presente?", sem "Quer se despedir deles antes?". Scrollando as fotos, senti meu estômago embrulhar. Nas imagens, meu filho sorria como se nada estivesse errado, carregando um dos meninos no colo. A Ana fazia caras e bocas, registrando tudo. Os amigos deles estavam lá também, comentando, curtindo. Pareciam uma família completa. Completa sem mim. Eu fiquei ali, segurando o celular, imaginando se em algum momento os meninos perguntaram por mim. Se falaram "vovó", se perceberam que eu não aparecia mais. Eu duvido que tenham percebido. E não os culpo por isso. Mas aquele foi o primeiro momento em que senti que estava sendo substituída. Apagada. Apagada devagar, mas apagada. No mesmo dia, mais tarde, decidi olhar os stories dela, coisa que eu raramente fazia. Foi pior ainda. Tinha um vídeo de um dos meninos tentando montar um castelo de areia. Meu filho aparece ajudando, rindo, ensinando. Era o tipo de vídeo que, antes, ele mandaria pra mim só pra eu ver a evolução deles. Dessa vez, eu só vi porque estava num story público. Senti uma coisa profunda, quase física, como se alguém tivesse apertado meu peito com força. Era uma mistura de saudade e tristeza, mas também uma sensação de que eu não fazia mais falta. Apertei o celular contra o peito e fechei os olhos. Respirei fundo. Segurei as lágrimas. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns dias depois, comecei a notar que minhas mensagens antigas para o Daniel tinham ficado com aquele visualizado, sem resposta. Parecia que ele respondia a todo mundo, menos a mim. Semanas antes, se eu demorasse a responder, ele falava: "Mãe, está tudo bem?" Agora, nada. Um dia, no impulso, cliquei no nome dele no WhatsApp. Queria mandar um áudio só para ouvir a voz. Queria dizer: "Filho, estou com saudade. Você está bem? Estou com saudade dos meninos." Mas algo me travou. Não era orgulho. Era medo. Medo de ser interpretada como invasiva. Medo de agravar o que já estava ruim. Então, mais uma vez, eu calei. Na semana seguinte, minha vizinha me encontrou no corredor e perguntou: "E os netos? Você não foi visitá-los no fim de semana?" Eu sorri, sem graça. "Eles estão ocupados. Eu tô dando um tempo." Ela franziu a testa. "Tempo? Tempo de quê?" Eu mordi a língua para não explicar. Não queria parecer aquela pessoa reclamando da família. Então só disse: "Coisas de rotina. Nada demais." Mas dentro de mim, uma frase ficou martelando. "Tempo de quê?" Eu não sabia responder. Um dia, resolvi tentar mandar mensagem de novo. Escrevi: "Saudade dos meninos. Se quiserem passar aqui depois da escola, faço lanche para eles." Esperei. Horas depois veio a resposta: "A Ana prefere manter a rotina deles, mãe. Tá tudo muito corrido por aqui." A Ana prefere. Não era mais ele.
Era sempre ela. Sempre a vontade dela. Sempre as regras dela. Eu reli a frase umas 10 vezes. Meu coração ficou apertado. Mas eu disse pra mim mesma que precisava ser forte. Só que a força, às vezes, pesa. E a gente cansa de tentar ser forte. No fim daquela mesma semana, aconteceu a segunda coisa que me deu certeza de que eu estava sendo realmente excluída. Eles fizeram uma festa de aniversário surpresa para um dos meninos. Uma festa grande, cheia de fotos, cheia de crianças, cheia de família. Família deles, do lado dela, tios dela, primos dela, amigos dela. Eu não estava lá. Fiquei sabendo pelas redes sociais. Uma foto me destruiu por dentro. O menino faz 2 aninhos, assoprando a vela, com meu filho segurando a mãozinha dele, enquanto a Ana dizia, sopra, meu amor. E eu? Eu estava em casa fazendo arroz, pensando que eles estavam num dia comum. O pior é que aquela vela também podia ter sido minha. Eu pensei em quantos aniversários passei com eles quando bebês. Quantas velas eu segurei para as crianças da família. Quantas vezes eu preparei festa sozinha para dar a ilusão de uma família perfeita ao meu filho quando ele era pequeno. E agora, nem mesmo me contaram que iam comemorar. E foi isso que doeu mais. Não foi a festa. Não foi o bolo. Não foi a foto. Foi saber que para eles minha presença não fazia falta. Que eu não era lembrada, nem consultada, nem necessária. Eu estava deixando de ser parte. E se tem algo que machuca mais do que o afastamento, é a sensação de se tornar invisível. Mas aquilo ainda não era o fundo do poço. Ainda tinha mais, muito mais. O que veio depois foi o golpe final que abriu de vez os meus olhos. E não houve volta desde então. Depois da festa que eu nem sabia que tinha acontecido, alguma coisa dentro de mim começou a desmoronar. Não era mais aquela tristeza leve que a gente tenta varrer para debaixo do tapete. Era uma dor funda, pesada, silenciosa. Uma dor que não fazia barulho, mas que tomava espaço dentro de mim como se quisesse me empurrar para fora da minha própria vida. Eu já tinha entendido que estava sendo afastada, mas ainda restava uma esperança boba dentro de mim. Talvez eles sintam minha falta. Talvez percebam que não estou mais lá. Talvez alguma coisa volte ao normal. Essa esperança é cruel. Ela só serve para adiar o choque da realidade. E a realidade chegou de um jeito que eu jamais pensei vivenciar como mãe. Era uma quinta-feira. Eu tinha acordado mais cedo, porque estava com saudade dos meninos. Uma saudade física, quase doída. Aquele tipo de saudade que aperta no estômago, que faz falta na casa, no cheiro, no som que você não ouve mais. Eu passei a manhã toda pensando se devia passar lá. Eu não queria parecer invasiva, mas também não queria continuar morrendo de saudade sem ao menos tentar. Meu coração insistia. É só uma visita rápida. Você é a avó deles. Você tem esse direito. Eu respirei fundo, me troquei, fiz um bolo simples, não de chocolate para evitar comentários. E fui. No caminho, meu peito estava apertado. Eu tentava me convencer de que estava tudo bem, que seria só uma entrega rápida, que ninguém ficaria incomodado. Quando toquei a campainha, ouvi os passos leves das crianças correndo dentro da casa. Meu coração até acelerou. Pensei que fossem abrir a porta para mim. O que abriu foi a Ana. Ela não sorriu. Ela não fingiu surpresa. Ela apenas segurou a porta com o corpo, como se estivesse impedindo minha entrada. Oi, eu disse, tentando não parecer nervosa. Fiz um bolinho para os meninos. Só queria ver eles um pouquinho, se não atrapalhar. Ela respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo desagradável. Então, agora não é um bom momento. Foi direto assim, sem explicação. Sem gentileza, sem espaço, eu gelei. Ah, mas é rapidinho, tentei. Eu só queria ver eles 5 minutinhos. Ela balançou a cabeça já impaciente. Eu realmente prefiro que você avise antes de vir. Você sabe, né? A rotina deles. Eles estão no meio de uma atividade. Não posso interromper. Eu tentei ouvir as crianças. Eram risadas. Brincadeira. Nenhuma atividade importante interrompida. Nenhum motivo real para eu não entrar. Mas não era sobre rotina. Era sobre controle. Sobre ela decidir quando eu podia existir na vida deles. Eu respirei fundo, lutando contra o tremor na minha voz. Tá. Tudo bem. Então eu deixo o bolo aqui e... Antes que eu pudesse terminar, ela colocou a mão na porta, como se fosse fechá-la a qualquer momento. Olha, disse ela com uma calma que doía mais do que se tivesse gritado. A gente conversou e... É melhor você esperar o Daniel estar em casa quando vier. Ele prefere assim. Ele prefere. Eu senti a frase me atravessar. Ele prefere. Ele prefere não me ver. Ele prefere controlar minha presença. Eu mal consegui responder. Ele está? Não, ela disse.
Tá trabalhando. Você pode chamá-lo só um minutinho? Arrisquei. Eu só queria falar com ele. Ela deu um sorriso curto, quase um riso sem som. Ele pediu para não ser incomodado no trabalho. Mas eu posso ligar, respondi, sentindo minhas mãos gelarem. Não faça isso, disse ela firme. Ele fica nervoso. Meu coração parou. Eu não reconhecia esse homem de quem ela falava. Esse homem que fica nervoso se a mãe liga. Esse homem que pediu para eu não fazer cena. Esse homem que deixou outra pessoa decidir quando posso ver meus netos. Eu fiquei alguns segundos parada. Não sei se pela dor ou pela humilhação. E foi nesse momento que escutei a vozinha do meu neto mais velho. É a vovó? A Ana virou imediatamente como se tivesse sido pega. Vai brincar lá dentro, ela disse rápido. A mamãe já vai. Ele não obedeceu. Apareceu na porta, ao lado dela, sorrindo para mim. Vovó, ele disse, e deu um passo para frente. Meu coração veio na boca. Eu abaixei um pouco o corpo, para nivelar com o olhar dele. Oi, meu amor, mas antes que ele chegasse perto, a Ana puxou ele de volta pela blusa com pressa, quase irritada. Já falei, vai pra sala! Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Não precisa fazer isso, eu disse baixa, tentando controlar a dor na voz. É só um momentinho. Ela me interrompeu. Eu já falei que agora não dá. Por favor, não insista. E sem esperar mais nada, ela puxou a porta. E fechou na minha cara. Literalmente. Na minha cara. Eu fiquei ali parada, segurando o bolo nas mãos, sentindo o ar frio do corredor bater no meu rosto. A porta fechada parecia maior do que antes. Parecia um aviso. O som da tranca rodando por dentro ecoou como se fosse o encerramento de um capítulo inteiro da minha vida. Eu não chorei ali. Alguma dignidade ainda me segurou. Caminhei até o elevador, apertando o botão com mãos trêmulas. Quando a porta metálica fechou, o silêncio envolveu o cubículo. E ali, longe de todos, finalmente desabei. Não chorei como quem fica triste. Chorei como quem descobre uma verdade dura demais para suportar de uma vez. A verdade de que eu não era mais bem-vinda na vida do meu filho. E não era por acaso. Era planejado. Era aprovado por ele. Cheguei em casa exausta. Deixei o bolo intacto na mesa. Sentei no sofá, ainda com a bolsa pendurada no ombro, sem forças para tirar. Uns 40 minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem longa. Da Ana. Eu demorei para abrir. Quando abri, senti meu corpo inteiro ficar gelado. A mensagem parecia educada por cima, mas era dura, invasiva, autoritária. Ela dizia, entre outras coisas, a gente precisa estabelecer algumas regras para evitar desgaste. Regras. Regras para que eu pudesse ver meus próprios netos. Por favor, não apareça mais sem avisar. Evite surpresas. Isso atrapalha a nossa rotina. Quando você vier, prefiro que seja durante o horário que combinarmos. E só quando o Daniel estiver em casa. Evite dar presentes ou comida sem pedir antes. Essa doeu mais do que todas. Evitar levar comida. Como se eu fosse prejudicar meus netos. Como se eu fosse uma ameaça. Como se minhas mãos carregassem algo indevido. E tente não ficar magoada com tudo. Isso influencia o clima. Eu li e reli aquilo. Era como se ela estivesse me dizendo como eu deveria sentir. Eu nunca me senti tão pequena, tão humilhada, tão deslocada. E a pior parte? Meu filho viu a mensagem. Leu. E respondeu abaixo dela. É isso, mãe. Acho que assim fica melhor para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo quem? Certamente não eu. Ali, naquele instante, eu senti meu coração quebrar, mas o que eu não sabia, ainda, é que aquele quebrar seria o começo da minha virada. A dor é um limite, e eu finalmente estava chegando no meu. Depois daquela mensagem cheia de regras, alguma coisa dentro de mim simplesmente apagou. Não foi ódio. Não foi vingança. Não foi raiva. Foi cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia sair dos ossos. Um cansaço de ser sempre aquela que tenta, que perdoa, que engole, que espera, que insiste. Um cansaço de ser tratada como um inconveniente na vida de quem eu coloquei no mundo. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu parei. Pare de me explicar. Pare de pedir. Pare de insistir. Pare de tentar salvar uma relação que só eu alimentava. Eu só parei. E o silêncio que veio depois dessa decisão foi tão grande que até assustou. Mas assustou eles, não a mim. Nos dias seguintes, eu não mandei mensagens. Não perguntei das crianças. Não tentei visitar. Não ofereci ajuda. Não dei opinião. Não fiz bolo. Não preparei presente. Não me ofereci para buscar ninguém na escola. Eu desapareci da rotina deles do jeitinho que eles pareciam querer. E aí aconteceu algo curioso. Pela primeira vez em muito tempo, meu celular continuou quieto. Quieto demais. Nem uma ligação. Nem um oi. Nem um emoji.
Nada. Se antes meu coração se apertava esperando notificação, agora ele apenas confirmava uma verdade que eu já temia. Eu estava fazendo falta apenas para mim mesma. Ou pelo menos era o que eu achava. Porque algumas semanas depois, o silêncio começou a mudar de lado. Certo dia, meu celular vibrou. Era a Ana. Eu olhei para a tela e deixei vibrar. Foram 3 chamadas perdidas seguidas. Eu não atendi nenhuma. Minutos depois veio mensagem. Você pode vir aqui amanhã? Preciso conversar. Eu li, mas não respondi. 1 hora depois ela mandou outro. Os meninos perguntaram de você hoje. Eu sabia que provavelmente era mentira. Ou talvez não. Talvez até tivessem perguntado, mas não porque sentiam falta. Crianças perguntam por hábito, não por abandono. Deixei sem resposta. Demorou pouco para meu filho mandar mensagem também. Mãe, tá tudo bem? A Ana disse que tentou te ligar. Eu simplesmente coloquei o celular na mesa e fui dobrar roupa. Era a primeira vez que eu tratava meu próprio filho com indiferença. E a verdade, doía. Mas doía menos do que me humilhar de novo. 2 dias depois, outra mensagem dele. Os meninos querem te ver. Eu sorri com tristeza. Eu sabia que não eram os meninos pedindo. Era ele tentando recuperar o controle da situação. Respondi horas depois com uma frase curta. Hoje não posso. Ele repetiu o que eu sempre lia antes. Tem certeza? Eles vão ficar decepcionados. Eu respirei fundo e escrevi. Tenho sim. Aquela pequena frase, tenho sim, pareceu desconcertá-lo porque ele demorou quase um dia inteiro para responder. Tudo bem, então? A gente combina outro dia. Pela primeira vez na vida, o controle não estava com eles. E eles não souberam lidar com isso. O mais impressionante não foi o silêncio deles. Foi o efeito do meu silêncio na rotina da casa deles. Na semana seguinte, começaram a surgir sinais claros de que algo não estava indo bem. A Ana fez uma publicação reclamando de cansaço. Dias difíceis. Ser mãe é puxado. Depois outra. Tem coisa que só quem vive sabe. Eu não curtia, eu não comentava, eu observava. Os meninos começaram a faltar na escolinha. Percebi pelas fotos. Meu filho postou algo sobre estar sobrecarregado. E claro, nada disso tinha a ver comigo. Mas minha ausência fez falta. Porque por mais que eles quisessem fingir que eu não era importante, eu era. Eu sempre fui. Sempre ajudei, sempre cobri buracos, sempre estive lá quando o caos batia na porta. Eles só descobriram isso quando eu saí da equação. Foi numa sexta-feira, fim de tarde, que tudo mudou. Eu estava regando minhas plantas quando ouvi alguém bater no portão. 3 batidas fortes. Depois mais 2, rápidas, como se a pessoa estivesse desesperada. Quando abri a porta, levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era o Daniel. Meu filho. Meu menino. Com o rosto cansado, cabelo bagunçado, camisa amarrotada. Os olhos dele, aqueles mesmos olhos que sempre procuravam os meus quando ele era criança e tinha medo de trovão, agora estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado ou dormido pouco. Ele respirou fundo, como quem estava prestes a desabar. Mãe, ele disse com a voz baixa e embargada. Você pode conversar comigo 1 minuto? Eu simplesmente fiquei olhando, sem abrir a porta totalmente, sem correr até ele, sem abraçar, sem fazer nada do que eu sempre fiz. Claro, eu disse, neutra. Ele segurou a cabeça, nervoso, passou a mão no rosto e soltou. A Ana foi embora. Eu não respondi, não fiz cara de choque. Não o abracei. Continuei parada, esperando ele continuar. Ele puxou o ar e explicou. Ela disse que tá tudo pesado, que não aguenta mais, que eu devia ter controlado as coisas antes. Disse que eu tenho que dar um jeito na situação com você, que eu precisava colocar limites. E... Ele fechou os olhos como se fosse difícil dizer. Ela levou as crianças para casa da mãe dela e disse que só volta quando eu resolver os problemas daqui. Eu senti um aperto no peito. Não por ela, mas pelos meninos. E também por ele. Só que não como antes. Não com aquela disponibilidade automática que eu sempre ofereci. Ele respirou fundo, cansado, e completou. Mãe, por favor, eu preciso de você. Essa frase, eu preciso de você. Era a frase que eu esperei por semanas, ou talvez por anos, mas não do jeito que eu queria ouvir. Não era um, eu preciso de você porque sinto sua falta. Era um, eu preciso de você porque minha vida está desmoronando. Ele estava ali porque estava desesperado. Não porque me amava. Não porque reconhecia meu valor, mas porque, no fim das contas, eu sempre fui o porto seguro, mesmo sendo tratada como peso. E naquele momento, com ele parado diante do meu portão, eu finalmente enxerguei tudo com clareza. Aquele pedido não me devolvia para a família. Ele devolvia a eles a dependência de sempre. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Entra! Eu disse.
Abrindo a porta, ele entrou cabisbaixo, sentando no sofá como alguém que carregava o mundo nas costas. Eu sentei de frente para ele. Não toquei. Não fiz carinho. Não servi café. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Ele levantou o olhar devagar, com os olhos marejados. Mãe, o que eu faço? E foi ali, naquele instante, que eu entendi. A libertação não começa quando o outro pede perdão. Ela começa quando você finalmente reconhece o seu próprio valor e decide nunca mais aceitar menos do que merece. Porque o que eu respondi naquela noite mudaria tudo. Ele estava sentado no meu sofá como um homem derrotado, a cabeça baixa, os ombros caídos, as mãos entrelaçadas. Era o mesmo menino que eu já tinha visto chorar por perder brinquedo, por levar tombo, por medo do escuro. Mas dessa vez, não era medo de trovão. Era a vida cobrando a conta. Eu fiquei olhando para ele em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, aquele silêncio não vinha da dor, vinha da certeza. A certeza de que eu não ia fazer o que sempre fiz. Correr, salvar, resolver, carregar tudo sozinha. Ele levantou os olhos devagar e repetiu: Mãe, por favor, o que eu faço? Respirei fundo. E pela primeira vez respondi o que precisava ser dito. Sem rodeios, sem suavizar, sem desculpas. Daniel, você vai ter que lidar com as escolhas que fez. Ele piscou, confuso, como se não esperasse ouvir aquilo de mim. Como assim? Perguntou quase ofendido. Eu mantive a voz calma, firme, sem elevar um tom sequer. Durante meses, eu tentei estar presente. Tentei ajudar, tentei manter a família unida. E você me afastou. Não foi assim, ele murmurou, desviando o olhar. Foi sim, respondi sem hesitar. E não foi só afastamento, Daniel. Você permitiu que sua esposa me desrespeitasse. Você repetiu as palavras dela. Você disse para eu não fazer cena quando eu não estava fazendo nada. Você aceitou regras absurdas sobre como eu deveria existir na vida dos meus netos. Ele ficou quieto. Eu continuei. Agora que ela foi embora, você aparece aqui desesperado pedindo ajuda. Mas você não veio por saudade, filho. Você veio porque perdeu o controle. Ele fechou os olhos como se aquilo doesse. Mãe, eu errei, tá? Eu sei que errei. Mas eu tô pedindo desculpa. Eu preciso de você. Eu balancei a cabeça devagar. Desculpa não conserta o que foi destruído, Daniel. E eu não posso ser a pessoa que resolve tudo toda vez que a vida te cobra. Isso é responsabilidade sua. Houve um silêncio pesado, do tipo que revela mais do que palavras. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos no rosto. A Ana disse... Ele começou. Eu o interrompi antes que tentasse justificar o injustificável. A Ana não é desculpa para suas atitudes. Você é adulto. Você escolhe como trata sua mãe. Você escolheu me humilhar. Você escolheu concordar com coisas que sabia que estavam erradas. Você escolheu o silêncio todas as vezes que eu saí magoada daqui. Vi nos olhos dele um misto de culpa e choque. Ele nunca me viu falar assim. Mas era necessário. Porque naquele momento eu não estava falando como mãe. Eu estava falando como mulher. Como pessoa. Como alguém que finalmente entendeu o próprio valor. E o que eu faço então? Ele repetiu, dessa vez com a voz mais baixa. Eu respondi, com calma. Primeiro, você assume sua responsabilidade. Assume que você tratou sua mãe pior do que qualquer estranho deveria ser tratado. Assume que você me deixou de fora da vida dos meus netos. Assume que você me usou quando era conveniente. E me descartou quando não era. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Depois, continuei, você vai falar com a Ana. Não para pedir que ela volte. Não para fazer o que ela quer. Mas para deixar claro que ninguém manda na forma como você conduz sua relação comigo. Nem ela. Nem ninguém. Ele respirou fundo, derrotado. E se ela não quiser voltar? Eu dei de ombros. Então ela vai embora. E você vai aprender a viver com isso. Ele arregalou os olhos, surpreso com a frieza do que eu disse. Mas eu não senti culpa. Eu senti libertação. Porque durante toda a vida eu fui o tipo de mãe que colocava o filho acima de tudo. E ele se acostumou com isso. Agora, pela primeira vez, eu estava mostrando que não era ilimitada. Ele ficou em silêncio por mais alguns segundos, antes de finalmente perguntar: Você vai me ajudar? Eu o olhei com sinceridade. Vou, mas não do jeito de antes. Eu não vou limpar as consequências das suas escolhas. Não vou me anular para te fazer sentir melhor. Não vou voltar a ser a pessoa que vocês usaram para resolver buracos emocionais. E não vou aceitar desrespeito nunca mais. Ele respirou fundo.
talvez sentindo um pouco do peso que eu carreguei por anos. Eu quero minha mãe de volta, disse com a voz embargada. Eu senti essa frase entrar fundo no meu peito, mas também senti que ele precisava entender a verdade. A sua mãe nunca foi embora, Daniel. Você é que deixou de me ver. A lágrima que desceu do rosto dele finalmente era verdadeira. Não de medo, mas de entendimento. Depois de muito tempo conversando, ele se levantou para ir embora. Já na porta, parou e perguntou: Eu posso trazer os meninos amanhã? Eles realmente perguntaram de você. Eu hesitei por alguns segundos. Eu precisava manter meus limites, mas também eu amo aqueles meninos. Pode, respondi, mas vem você também. E sem regras da Ana. Ele assentiu rapidamente, como um menino que tenta não errar de novo. Tá, eu venho. Quando ele foi embora, fechei a porta e encostei minha testa na madeira. Não chorei. Não senti alívio imediato. O que senti foi firmeza. Eu tinha finalmente colocado um limite que eu devia ter colocado anos atrás. No dia seguinte, ele voltou, sozinho, com os meninos. Eles correram para mim como se o mundo todo tivesse ficado apertado demais e finalmente tivessem espaço para respirar. Me abraçaram tão forte que quase tiraram meu ar. E eu entendi ali, naquele abraço, que a minha ausência tinha doído sim. Não no Daniel, não na Ana, mas nas crianças. Eles sentiram, eles notaram, eles precisaram, e eles voltaram. A Ana demorou semanas para tentar um contato direto. Quando finalmente mandou mensagem, foi algo frio, calculado, pedindo uma conversa madura entre mulheres. Eu não aceitei. Não daquela forma. Respondi apenas: Conversa madura se faz com respeito. Quando você estiver disposta a isso, a gente tenta. Ela nunca respondeu. E, sinceramente, eu não senti falta. Meu filho, aos poucos, foi mudando. Me ouviu mais. Me tratou com mais cuidado. Deixou claro, na prática, que tinha entendido o que perdeu. Eu não voltei a ser a mãe que suprime as próprias dores para manter tudo funcionando. Eu virei a mãe que merece respeito. A avó que tem voz. A mulher que não se anula. E não precisei gritar. Não precisei humilhar. Não precisei fazer cena. A minha vingança foi silenciosa. Eu me escolhi. E quando uma mulher se escolhe depois de tanto tempo, o mundo ao redor aprende a tratá-la melhor. Ou aprende a viver sem ela. Eu finalmente encontrei paz. E pela primeira vez em muito tempo, ela era só minha.